O bem do mal é bufão e cordeiro. O mal do bem abusa, fala mal, escarnece. Só vencerá o mal um bem que for guerreiro, que não se apacifique. Agora são 1h05, eu acabei de almoçar, a minha aula começa agora 1h30, vou ter aula de corpo, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o meu departamento de artes. Vamos lá! Depois dessa brincadeirinha, olha o meu estado. Não sabia que a gente brincava de correr no curso de artes cênicas. 5h45 agora, estou subindo para RU. Hoje à noite tenho aula no Teatro de Ouro Preto. O que vocês acabaram de ver foi só um pedacinho das duas aulas que eu tive ontem. Laboratório de corpo e o laboratório de cena. Eu gravei só um pedacinho de cada uma, porque a primeira aula ela foi de 1h30 às 5 da tarde e a segunda aula foi das 7 da noite às 10. Então não tem como gravar tudo, meu celular nem tem memória para isso. Então eu gravei só um pedacinho para vocês verem como que estava funcionando. Pro laboratório de corpo, o professor já pediu um seminário para semana que vem e eu fiquei numa dupla onde nós vamos falar sobre Grotowski. Eu só ouvi falar de Grotowski, já pesquisei umas coisinhas muito básicas dele, não sei muito profundo. Então agora estou aqui na biblioteca do The Art e peguei aqui o livro Trabalhar com Grotowski sobre as ações físicas do Thomas Richards. Eu comecei a ler ele agora e me bateu agora na cabeça que eu estou estudando teatro. Estou muito feliz. Naquele momento, eu não me dava conta de que estava testemunhando os dois aspectos mais importantes do processo criativo no teatro. Os dois polos que dão ao espetáculo o seu equilíbrio e a sua plenitude. De um lado, a forma. Do outro, o fluxo da vida. As duas margens do rio que permitem que ele flua tranquilamente. Sem essas margens, só haveria inundação, pântano. Esse é o paradoxo do ofício do ator. O equilíbrio da vida cênica só pode aparecer a partir da luta entre essas duas forças opostas. Tem a ver com o simbólico mesmo, para a pessoa conseguir se relacionar com aquilo. E aí a gente pode, desde uma experiência realista, por exemplo, realismo, né, teatro realista, você quer representar a vida. Então uma peça que você passa lá no início do século XX vai ser sem graça porque você não tem criação. Tem sim. Vão colocar uma personagem de mulheres ou feminina. Já é um novo dia e eu acho que vocês podem perceber isso pelo meu novo corte de cabelo. E eu vim aqui falar que terça-feira eu não gravei nada porque eu esqueci, simplesmente não achei um momento específico para poder gravar. Na terça-feira eu tive aula de elementos sonoros, onde nós pegamos alguns objetos que estavam presentes na sala e descobrimos os sons desses objetos. Eu peguei um livro, bati no livro, bati na capa do livro, com a capa aberta para ver qual som saía. E a tarefa que ele nos pediu para a próxima semana era que cada um escolhesse entre 3 objetos
e dentro de casa, durante essa próxima semana, nós descobríssemos os sons desse objeto. O objeto que eu fiquei foi panela. Eu ainda não fiz nada, ainda não peguei uma panela aqui de casa pra ver quais sons uma panela pode me oferecer. Estou ansioso, quero ver como que eu vou fazer esse experimento. E depois dessa aula de elementos sonoros, nós tivemos a aula de teoria, história e dramaturgia, que foi a primeira aula teórica que eu tive. Graças a Deus, eu tava com saudade já de escrever no caderno. Foi bem interessante a aula que eu tive. E é engraçado a aula de faculdade, né? Porque o professor, ele não passa nada específico no quadro, o que a gente anota. O professor, ele vai no fluxo dele e a gente anota o que a gente acha importante. E eu aqui já pronto pra dormir, passei aqui só pra falar que hoje eu tive somente uma aula de elementos visuais. E foi uma aula conversada. O professor, ele tinha a ideia de fazer uma prática, só que como a aula ela é muito curtinha, não tivemos tempo de fazer a prática. Foi interessante a aula, mas eu tive aulas mais interessantes essa semana, devo confessar. E é isso. Até amanhã. Lindíssimo isso aqui, cara. Botou num forninho, firmou, não é? Eu vou explicar um pouquinho o que vocês viram. Eu tive 2 aulas com o mesmo professor, então eu fiquei na faculdade de 1h30 até as 5 da tarde. As argilas que vocês viram foi uma dinâmica que o professor propôs. A primeira argila, ele vendou nossos olhos e nós manuseamos aquela argila. Depois nós imaginamos alguma coisa e colocamos naquela argila. Eu imaginei uma xícara e a xícara veio. A segunda argila foi a mesma coisa, só que ao invés de ser individual, era em grupo. Então o professor separou 2 grupos, todas as pessoas vendadas, e cada um construía um pouquinho da obra de arte. A segunda aula desse mesmo professor foi uma matéria diferente, que é uma matéria de modelo acadêmico, alguma coisa assim. Ele fez algumas perguntas muito interessantes. Uma delas foi: qual é a coisa que mais te incomoda? Algo que você não consegue mais ficar calado sobre. Depois de muito pensar, eu escrevi: a crueldade de pessoas contra pessoas, mesmo com todos os cortes sociais, raciais, de gênero, de orientação sexual. O ódio, a crueldade de pessoa versus pessoa é algo que me incomoda muito. E a partir disso ele fez uma outra provocação. Se vocês fossem criar um espetáculo a partir disso que te incomoda, aonde vocês pesquisariam? Como seria essa pesquisa de vocês? E aí ele deu algumas chaves, algumas ferramentas de pesquisa, e nós começamos a pesquisar como nós montaríamos esse espetáculo. Eu tive um pouco de dificuldade porque todo mundo da sala falou algo muito específico, né? O aborto, salário dos professores, abuso infantil. E o meu é a crueldade, a raiz da crueldade. Os métodos de pesquisa que ele deu, que eram para fazer recorte temporal, recorte geográfico, biografia, quais autores nós iríamos pesquisar, eu não conseguia encaixar tudo certinho um atrás do outro. E aí, conversando com o professor, eu falei: mas eu quero falar da raiz do mal. E aí ele disse: então você vai falar de Caim e Abel, rindo. E na hora eu falei: exatamente isso, exatamente isso. Se eu penso em construir um espetáculo, eu não quero algo vida real. Não agora. Eu quero algo mitológico, metafórico. Vou completá-lo durante a semana e vou ver aonde que isso vai dar. Mas eu achei muito interessante e achei a aula dele excepcional, sensacional. Hoje eu não tenho aula, mas em compensação vou reunir com a minha dupla pra gente fazer o seminário de Grotowski. Devo confessar que estou um pouco ansioso, porque não sei se sei o suficiente para falar de Grotowski, trabalho de Grotowski sobre o corpo do ator. Isso tudo com uma pesquisa de uma semana e uma pesquisa basicamente baseada neste livro, em alguns vídeos e algumas pesquisas no Google. Daqui a pouco estou indo lá para casa da minha amiga, que a gente vai fazer o trabalho. É isso, vai dar tudo certo, porque tem que dar tudo certo. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto não chegar. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar bem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem,
Pô, achei bacana.